Então, na última aula a gente parou em dimensionamento do disjuntor. Agora, seguindo o projeto, já que a gente já dimensionou o condutor, deve-se dimensionar o eletroduto ou conduíte de acordo com a quantidade de condutores que o mesmo terá e qual condutor que possui maior bitola. E o que significa dimensionar eletrodutos? Dimensionar eletrodutos é determinar o tamanho nominal do eletroduto para cada trecho da instalação. Quem não lembra, eletroduto ou conduíte foram aqueles caminhos iniciais que nós fizemos. O tamanho nominal do eletroduto é o diâmetro externo do eletroduto expresso em milímetros, padronizado por norma. Então, diferente da bitola, que a gente analisa a área, os eletrodutos eles são dimensionados de acordo com seu diâmetro, referente à área circular. Na norma NBR 5410, a gente tem uma tabela dimensionando esses diâmetros com a unidade de medida em milímetros, mas no mercado a gente vai estar utilizando em polegadas. Então, eu vou trabalhar com a tabela da norma, mas ela sempre tem na internet uma associação, uma transformada em relação à unidade de medida de milímetros para polegadas. Então, caso você queira estar dimensionando em polegadas. O tamanho dos eletrodutos devem ser de um diâmetro tal que os condutores possam ser facilmente instalados ou retirados. Para tanto, é obrigatório que os condutores não ocupem mais de 40% da área útil dos eletrodutos. Então, todo o nosso dimensionamento do diâmetro referente ao caminho que estão passando os cabos, eu tenho uma área total, de acordo com o diâmetro desse eletroduto, e só 40% dessa área circular pode estar sendo ocupada por condutores. Então, o que isso vai depender? De pelo caminho que você montou lá na planta e quantos circuitos você colocou no mesmo caminho. Aí depois você vai analisar a bitola dos condutores de cada um desses circuitos e ela não pode, de acordo com essas áreas circulares dos cabos, eles não podem estar ocupando mais de 40% da área total. Ou seja, no meu eletroduto tem que ter 60% de área livre, para que garanta uma melhor circulação e não tenha tanto aquecimento nessa parte interna, protegendo a instalação, evitando que deteriore a isolação. Então, toda essa tabela que a gente vai estar dimensionando esses eletrodutos, já está esse cálculo por trás, né, para não ultrapassar 60% de área livre e de ocupação 40%. Como funciona essa tabela? Considerando esta recomendação, existe uma tabela que fornece diretamente o tamanho do eletroduto. Essa tabela está disponível lá na NBR 5410. Para dimensionar os eletrodutos de um projeto, basta saber o número de condutores no eletroduto e a maior seção deles. Exemplo: o número de condutores no trecho do eletroduto são 6. E a maior seção dos condutores, 4 milímetros quadrados. Então, eu vou olhar para cada trecho do meu caminho, eu vou ter que olhar quantos cabos eu tenho, que seriam o número de condutores. E neles são considerados os cabos fase, neutro, terra. Então, por exemplo, eu tenho 2 circuitos de tomada passando por um caminho que eu estou analisando. 2 circuitos de tomada, eu tenho fase neutro-terra de um circuito e fase neutro-terra do outro circuito. Contando a quantidade de condutores, que seriam a quantidade de cabo, eu teria 6 condutores. Oi? Alguém com dúvida? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Então, eu vou analisar desses 2 circuitos. Qual dos circuitos tem uma bitola maior? Digamos que o primeiro circuito, que seja de tomada, tenha uma bitola de 2,5.
E o segundo circuito tem uma bitola de 4 milímetros quadrados. Eu tenho análise de coluna e análise de linha. Na análise de coluna, eu vou verificar quantos cabos eu tenho, que dariam 6. E na análise das linhas, eu vou ver a maior bitola referente aos circuitos que eu estou analisando. No 1 seria 2,5, no segundo seria 4. Então, a maior bitola é de 4 milímetros quadrados. E eu vou cruzar esses dois dados. Quando eu cruzo, a célula referente a esse cruzamento vai dar o diâmetro do eletroduto que eu tenho que adotar para esse caminho. Então, o meu dimensionamento de eletroduto vai ser baseado, ou eu posso trabalhar com um único dimensionamento igual dos condutores e verificar o trecho mais crítico, que seria a minha saída do quadro de distribuição, ou eu posso estar dimensionando cada trecho separadamente. E aí ele vai variando de acordo com a quantidade de circuitos. Como isso funcionaria? Então, deixa eu abrir aqui o projeto. Deixa eu achar onde tá agora ele. Onde eu coloquei agora isso? Então, aqui estão os caminhos, né, com as bitolas já inseridas, que a gente fez na aula passada, já fiz o dimensionamento do disjuntor. Como eu vou representar os conduítes? Eu posso estar fazendo a análise ou no momento mais crítico e adotar para esse caminho o mesmo eletroduto, ou eu posso verificar cada trecho. Vamos começar com esse primeiro aqui. Nem coloquei de circuito 12, mas deixa eu colocar aqui. Então, esse primeiro caminho na saída do quadro de distribuição está saindo com fase, terra, ambos de 2,5 milímetros quadrados. Então, para eu dimensionar, eu vou lá na tabela. Eu tenho 3 condutores, fase, terra. E eles são de 2,5 milímetros quadrados. Então, o diâmetro do eletroduto vai ser de 16 milímetros. Só pegar a simbologia aqui. Então, vejam, aqui é a simbologia de bitola e aqui é a simbologia de diâmetro, que é como se fosse um φ. Φ equivale ao diâmetro, a simbologia do diâmetro do eletroduto que eu estou analisando. Posso só estar organizando aqui para não ficar tão afastado. Vamos ver para esse caminho. Está saindo fase neutro, terra.
Então, 2, 4, 6, 7 condutores. E a maior bitola que eu tenho aqui é 2,5. Então, eu venho 7 com 2,5 dá um diâmetro de 20 milímetros. Então, eu vou lá no trecho. milímetros. Vamos ver para outra saída. Aqui eu tenho fase, 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 terra. Então, são 5 condutores, né? 5 cabos. E a bitola, a maior bitola, eu nem coloquei aqui, deixa eu só organizar, que estava incompleto. E a maior bitola, de 6 milímetros quadrados. Então, são 5 condutores com a maior bitola de 6. 5 com a maior bitola de 6. Então, dá um diâmetro de 25 milímetros. Se eu não quisesse ser trabalho, eu poderia adotar, como eu estou analisando para esse caminho, seria um diâmetro de 20 e um diâmetro de 25. E, consequentemente, para todos os caminhos restantes, como eu não vou ter um grau de agrupamento maior, eu poderia seguir com o mesmo dimensionamento. Então, daqui vai diminuir a quantidade de cabo. Então, se eu permanecer com os 20, não terá problema. Vejam que nenhum desses caminhos que estão seguindo dele, eu vou ter um grau de agrupamento superior. Como isso não vai acontecer, eu posso permanecer com o meu dimensionamento. Mas caso eu queira ter uma redução, eu posso dimensionar trecho por trecho. Como seria dimensionando trecho por trecho? Então, aqui eu segui com 20. Aqui eu tenho uma caixa de passagem, aqui eu vou seguir só com 3. Então, são 3 de 2,5. 3 com 2,5, diâmetro de 16. Então, vamos copiando aqui. Então, veja, aqui eu estava com cabo de 20, depois que passar pela caixa de passagem, eu posso estar conectando para esse ramal um cabo, um eletroduto de 16 milímetros, porque ele é suficiente para ter um grau de agrupamento apenas de 40%, conforme a norma. Para esse ramal aqui também, eu só tenho 3 condutores de 2,5, então também 16 milímetros. Para cá, da mesma maneira. Só para organizar aqui. Então, já... Seguindo aqui, como eu permaneço com a mesma quantidade de condutores, vai permanecer os 20 milímetros. Estou organizando aqui meu circuito para não ficar tão desorganizado.
Então, para cá vai permanecer os 20 milímetros. Nesse trecho, eu vou continuar com os 20 milímetros, né? Porque eu permaneço com a mesma quantidade de cabo. Nesse trecho eu tô com dois condutores. Um é com da fase e outro é com do retorno, e ambos de 1,5 milímetros quadrados. Dois de 1,5, então também de 16. Esse ramal aqui, cabo de 2,5. Então, também de 16 milímetros o diâmetro do eletroduto. Foi seguindo. Nesse trecho eu tenho... Já fui esquecendo de colocar os outros. Eu tenho 5 condutores: fase, retorno, fase, neutro, terra. Se eu tenho 5 condutores e a maior bitola 2,5, 5 com 2,5, diâmetro de 20 milímetros. Seguindo com 5 condutores. Acho que eu tinha adotado aqui não representar o cabo de 2,5, mas aqui eu tô colocando representando. 5 cabos, maior bitola de 2,5. 5, 2,5, 20. Esse aqui também permanece. Esse aqui eu só tenho 3 condutores de 2,5. Quando eu só tenho 3 condutores de 2,5, bitola, diâmetro de 16 milímetros. Que vai permanecer esse mesmo aqui, diâmetro de 20.
E aqui, diâmetro de 4, tá? Ajeitar aqui. Só tô organizando, gente, que eu já tinha passado para vocês. Ficar mais organizado a leitura do desenho. Três cabos de 2,5, diâmetro de 16 milímetros. Então, aqui já foi. Aqui, no 13 também, sigo com o cabo de 2,5. Então, se os cabos são 3 condutores de 2,5, segue o mesmo dimensionamento. Então, já copio com tudo. Então, a parte de cima toda já foi dimensionada. Todos os diâmetros de cada eletroduto respeitando a quantidade de condutores que eu tenho e as bitolas que eu vou ter no interior de cada conduíte desse. Então, vamos para a parte inferior da instalação. Nesse primeiro caminho aqui, eu estou saindo com 2, 4, 6, 7 condutores de 2,5. 7, 2,5, diâmetro de 20. Vamos seguir aqui esse caminho também. Aqui eu tenho 2 condutores e de 1,5. Então, 2 condutores e 1,5, diâmetro de 16. Aqui são 3 condutores. Só organizar aqui. Três condutores e 3 condutores também de 2,5, porque é o cabo de 2,5 milímetros quadrados. Então, dimensionamento de 16 milímetros. Três, 6 condutores. Aqui 3, 6, maior bitola de 2,5. 6, 2,5, 20 milímetros. E aqui é 16, porque são 3 com bitola de 1,5. Três, 6 condutores. Permanece os 20 milímetros.
aqui nesse trecho. Cinco condutores, a maior bitola de 2,5, 5, 2,5 e também 20. Aqui segue 2 e de 1,5 é 16. Nesses dois aqui. Lembrando que não precisa estar, quem escolheu o método de colocar na legenda, não precisa estar representando todas as bitolas de condutores. Estou colocando aqui para a gente lembrar quais foram dimensionadas. Quando eu tenho 2,5 e 3 condutores, diâmetro de 16 milímetros. Então, já foi dimensionada, já foi. Deixa eu colocar logo de todos que eu não tinha representado, só para eu lembrar aqui. Então, aqui quando eu tenho 3 condutores e com dimensionamento de 2,5, o diâmetro é de 16. Quando eu tenho 2, 4, 6, 7 condutores e a maior bitola de 6, 7, 6 é 25. Então, veja, quanto maior for a quantidade de condutores e maior for a bitola desse condutor, consequentemente eu preciso de um diâmetro maior de conduíte para garantir que apenas 40% dessa área circular esteja sendo ocupada. E o restante fica como área livre para garantir
a circulação e não tenha um grau tão grande de aquecimento. Aí aqui já diminui para 5 e bitola de 6, 5 condutores, então permanece os 25. Que mesmo diminuindo a quantidade de condutor, eu ainda tenho condutores com bitolas grandes de 6 milímetros quadrados. E aqui, quando eu chego para 3 condutores, eu fico com um diâmetro de 16 milímetros. Então, aqui, a gente já dimensionou... ainda faltou essa parte aqui, né, da sala. 5 milímetros, só para finalizar aqui. Cinco, 2,5, 20 milímetros. E o restante 16. Então, aqui eu finalizo todos os dimensionamentos de eletrodutos para cada caminho que foi criado para esse desenho. Então, todos os dimensionamentos que vocês vão fazer será baseado nessa tabela do slide 121, onde vocês vão cruzar quantidade de condutores com linha. Vejam que aqui eu também representei o tipo de fornecimento que foi dimensionado para a instalação. Um fornecimento trifásico, você pega 3 fases, o neutro e o aterramento. Esse dimensionamento foi de acordo com aquela... Deixa eu abrir aqui. Com a nossa demanda total.
De acordo com a nossa demanda total, que foi 15,286 kW, nosso tipo de fornecimento, de acordo com a concessionária, foi um fornecimento trifásico T2. Aí aqui ela dá o dimensionamento dos condutores fase, dos condutores neutro e dos aterramentos. E também ela dá o valor do diâmetro do conduíte de acordo com o tipo de material. Normalmente a gente adota PVC, então aqui de acordo com o diâmetro seria de 40 milímetros. Então lá na nossa instalação, de acordo com o quadro de medição e distribuição, eu vou ter fase neutra de 16 milímetros quadrados, terra de 10 milímetros quadrados e a bitola, e o diâmetro do eletroduto que irão levar esses cabos até o quadro de distribuição, também dimensionado pela CEA. E o diâmetro é de 40 milímetros. Então, antes de eu passar para outra parte, deu para entender? Deixa eu voltar com vocês. Deu para entender como é para fazer vocês montarem esse dimensionamento? Tô gravando, gente. Tá. Deixa eu compartilhar aqui. Com bitola de 6 milímetros quadrados, por exemplo, o que foi dimensionado para o banheiro, né, que é no circuito 10. Ele está saindo por esse caminho aqui. Quando sai por esse caminho, eu tenho os cabos do circuito 10, que é fase, e os cabos fase terra, e os cabos do circuito 13, que também são fase terra. Aqui eu escolhi usar um terra em comum. Então, sempre a bitola do aterramento vai ser a maior bitola que eu tenho aqui nos cabos. Como a maior bitola é de 6, o aterramento vai levar 6 também. Conferindo a quantidade de condutores, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 condutores. Então, eu tenho os 5 condutores, eu vou lá na minha tabela. 5 condutores com cabos de 6 milímetros dá um diâmetro de 25. Vou cruzar a quantidade de condutores com a seção nominal do maior condutor que eu tenho naquele caminho. Aqui deu 25 milímetros, então lá naquele caminho eu vou ter um eletroduto com um diâmetro de 25. Simbologia do diâmetro e o de acordo com o dimensionamento. Deu para tirar a dúvida ou ainda estava confuso? Tá. Eu tô achando que eu joguei fora o meu quadro. Deixa eu ver se eu acho que já foi montado, senão eu vou ter que fazer de novo. Tá aqui. Então, gente, na última aula a gente parou aqui. A gente chegou a dimensionar o disjuntor também, né? Mas agora a gente vai precisar para isso. Porque eu acabei fechando a tela sem deixar salva, mas depois eu coloco. O próximo passo é a distribuição de fases. O que significa distribuir a fase?
Não sei se vocês já ouviram a parte de um sistema sobrecarregado. A gente tem um total de carga e essas cargas, elas são de acordo com o tipo de equipamento, se ele é monofásico ou se ele é bifásico. Só que a nossa instalação, de acordo com o nosso total de demanda, foi dimensionada no sistema trifásico. Então, nosso objetivo é dividir essas potências de cada circuito entre essas três fases, para que eu não tenha um sobrecarregamento de uma das fases. O que isso significa também? Digamos que eu tenho uma instalação trifásica, fase A, fase B, fase C. E lá da concessionária, digamos que caia uma das fases. De acordo com conforme eu tenho distribuído as minhas cargas nessas fases, os equipamentos que são monofásicos, geralmente é circuito de iluminação e tomada, que estão conectados na fase que ainda está funcionando, permanecerá. Então, por exemplo, eu tenho uma instalação, metade da iluminação está na fase A, outra metade está na fase B. Se eu perco a fase A, tudo que está conectado na fase B ainda vai continuar ligado. Então, é isso que ocorre algumas vezes quando a gente perde uma das fases. E, geralmente, os equipamentos bifásicos, eles não funcionam, que seria uma central de ar, ou então eles ficam só naquela ventilação, porque eles não têm a sua tensão nominal. Eles funcionariam em 220, como cai uma fase, eles ficariam apenas com uma fase, que seria 127 volts. Aí isso acaba diminuindo o seu funcionamento, já que ele perde 220 e não teria toda essa tensão. Então aqui eu peguei, lá na planilha que eu dei para vocês, tem primeiro planilha de cargas, depois quadro de cargas e depois distribuição de fases. Aí vocês podem estar copiando lá do quadro de cargas, circuito, descrição, potência em VA e potência em watt, essas quatro colunas. Copiando, a gente leva aqui para distribuição de fase. Não, tá com todas, essas 5 colunas. Copiar. Jogar aqui, Então, aqui eu tenho todos os dados. Que é o objetivo da minha distribuição. É que a somatória das potências que eu tiver em cada uma das fases, nesse cálculo já fiz ele considerando a soma de tudo que eu vou colocar na fase A, tudo que eu vou colocar na fase B e na fase C, eu fique com um valor bem aproximado, bem equivalente, para que as fases estejam carregadas bem parecidas e que eu não tenha um sobrecarregamento de uma das fases. Então, aqui, por exemplo, tudo que eu tiver de equipamento monofásico, veja aqui no esquema. Para circuito de iluminação, eu só tenho fase neutra. Então, eu não tenho como pegar essa potência e distribuir nas três fases. Só uma das três fases que vai alimentar esse circuito, que aqui eu escolhi sendo a fase A. No circuito 2, eu peguei toda a potência como equipamento monofásico, como é um circuito só com uma fase, joguei para ser alimentado pela fase B. Tudo joguei na A. Lembrando que isso vai ficar a critério de vocês podem estar distribuindo, contanto que no final da distribuição, os valores de potência fiquem bem próximos. Tudo que for equipamento monofásico, ele vai ser alimentado apenas por uma das fases. Então, desde o circuito de iluminação até o circuito 9 de TUG, como o nosso esquema é apenas fase, neutro, só uma fase vai estar alimentando esses circuitos. A partir do circuito 10 ao circuito 13, os equipamentos pedem 2 fases. Então, veja, chuveiro, fase, torneira, fase, central de ar, fase. Então, isso quer dizer que a metade das potências vai para uma fase e a metade das outras potências vai para outra fase. Então, eu joguei a metade para a fase A, então é o valor da potência dividido por 2, e a outra metade para a fase C.
No circuito 11 eu joguei metade para a fase B e a outra metade para a fase C. Central, metade. As duas centrais eu joguei metade para a fase A, metade para a fase B. Então, veja, depois que eu dividi os meus circuitos para cada uma das potências de cada um dos circuitos, em relação às fases, eu tenho que a somatória de potência da fase A vale 6.800 watts. Total de potência da fase B, 6.500 watts. Total de potência da fase C, 6.260 watts. Finalizando isso, eu posso montar o último passo do meu projeto, que é o diagrama unifilar. Deixa eu pegar aqui. Só colocar de uma maneira que vocês consigam enxergar, porque... Aí, como a gente vai montar esse diagrama unifilar? O diagrama unifilar é como se fosse um diagrama representando o nosso quadro de distribuição. Saindo do quadro de medição para o quadro de distribuição, que é essa representação geral aqui do diagrama, eu tenho que representar os cabos fase, porque o meu fornecimento é trifásico, o neutro que vem no fornecimento e o terra. Essas bitolas e essas representações são de acordo com o que a concessionária pede devido ao nosso fornecimento. Como o nosso trifásico do tipo T2, a gente vai ter os cabos fase 16 mm², neutro 16 mm e terra de 10 mm. Então aqui, todas as fases e o neutro de 16 mm² e o terra de 10 mm². Disjuntor geral, um disjuntor trifásico de 60 amperes. Também a gente pegou isso lá do dimensionamento da concessionária. Oi? Tem dúvida? Ah, tá? Deixa eu voltar. Eu mandei na planilha para vocês, mas vocês vão ter que montar ele completo. Eu acho que eu coloquei simbologias dessa representação e vocês vão ter que montar. Deixa eu baixar aqui o arquivo só para eu confirmar o que eu enviei para vocês. Espera aí. Ó, o arquivo que eu enviei para vocês foi esse arquivo, que já tem as simbologias, vocês só vão ter que completar de acordo com os dimensionamentos, tá? Então já tá meio que montado, vocês vão só colocando de acordo com a distribuição de fase de vocês, o disjuntor que vocês dimensionaram, tá mais ou menos montado. Aí aqui você tem um disjuntor de 60 amperes trifásico, que vai de acordo com o nosso dimensionamento, de acordo com o nosso fornecimento.
Aqui, olha aí. Calma aí. Não apareceu pra vocês? Calma aí. Eu baixei do sistema. Isso aqui é o que eu acabei de baixar do sistema. Vejam aí bem do lado da legenda. Baixa aí e me confirma, senão eu posto. Mas eu não alterei a planta, gente. Eu alterei a planilha. Eu postei 2 planilhas. A planta foi a mesma. Eu vou aguardar vocês baixarem só para me confirmar. Tem? Eu acho que vocês acabaram excluindo, porque eu não alterei o arquivo do DWG. Só as planilhas, mas eu nem cheguei a apagar o primeiro. Tá planilha e depois planilha projeto elétrico atualizado. Eu não apaguei o primeiro. Aí vocês podem só copiar o arquivo para vocês não perderem o que vocês já tinham feito. Só copia. Dá um Ctrl+C, Ctrl+V no arquivo real de vocês. Tá, continuando aqui. Depois disso, você vem para o disjuntor, né? Você vai colocar o disjuntor trifase. Caso vocês queiram, gente, só vocês, para não ficar ruim, né, com essa cor, vocês podem estar alterando a cor. Só colocar tudo em preto para ficar mais visível, selecionar tudo e trocar aqui para preto. Depois, vocês vão estar dimensionando. Cada ramalzinho desse aqui é referente a um circuito. Essa simbologia com um traço quer dizer que eu tenho um polo só. Então, um polo, 10 amperes, que é a amperagem do meu primeiro disjuntor. Cabos, fase neutro. Bitola, 1,5 milímetro quadrado. Potência do primeiro circuito, 120 watts. Tipo de circuito, iluminação. Número do circuito, 1. Fase que está alimentando o circuito, fase A. Segundo, também um disjuntor monopolar, também de 10 amperes. Possui fase neutro como condutores, bitola de 1,5 milímetros quadrados, 460 watts de potência, circuito 2 de iluminação, fase que alimenta esse circuito, fase B. Terceiro circuito, também monopolar, 16 amperes. Nesse circuito, como é de tubo, eu tenho fase neutro terra, bitola de 2,5 milímetros quadrados, potência de 560 watts, alimentados pelo circuito A, ou pela fase A, circuito 3 de tubo. E assim eu fui completando para cada um. Circuito 4, monopolar, 20 amperes, fase neutro terra, bitola de 2,5, potência 960 watts, alimentado pela fase C. Isso tudo de acordo com a minha distribuição de fases. Circuito 6, disjuntor de 20 amperes, cabos, condutores, fase neutro terra, bitola de 2,5, potência 960, fase neutro terra, bitola de 2,5, potência de 560, alimentado pela fase B. E assim eu fui preenchendo cada linha referente a cada circuito que a gente tem na instalação, acompanhando seus disjuntores,
seus condutores, bitola dos condutores, potência do circuito, fase que alimenta o circuito, número do circuito e que tipo de circuito eu tenho. Depois que eu saio do circuito 9, eu já tenho circuitos bipolares, né? Porque eles são alimentados por duas fases, um aterramento. A simbologia para esses disjuntores são com dois tracinhos que representam os dois polos. Então, circuito 10 é o circuito do chuveiro, bipolar, 40 amperes, fase terra, bitola de 6 milímetros quadrados, potência 5.600 watts, fases que alimentam esse circuito, fase A e fase C, circuito 10 do chuveiro. 11, também bipolar, também bitola de 6 milímetros quadrados, potência de 5.000 watts, fases que alimentam B e C, circuito 11, torneira. Circuito, deixa eu colocar 16, acho que foi 20. Deixa eu só achar aqui. Aí dos outros circuitos também bipolares, são dois centrais de A, fase terra, potência, duas fases que alimentam o circuito 12 e 13, central de A. Aí, finalizando isso, gente, vocês vão ter a planta geral com todo o dimensionamento de vocês, ter esse diagrama de filar, ter a legenda referente às simbologias que vocês utilizaram na planta. Vocês vão copiar para o projeto o quadro de distribuição completo e o quadro de fase completo. Vocês não precisam estar representando ele aqui no projeto em si. Vocês vão pegar o quadro, copiar aqui todinho, dar um Ctrl C, lá para o projeto, dar um Ctrl V. Veja que ele vai aparecer numa escala muito grande. Aí vocês vão ajeitar a escala, né, para ser vão copiar também o quadro de fases. Você Ctrl V, joga, ajeita a escala para que caiba no desenho. Aí aqui são todos os elementos que você precisa para o projeto elétrico. Aqui no layout, você tem, eu coloquei para vocês duas janelas de plotagem, tá? Uma vai estar só com o projeto elétrico e a outra você pode estar agrupando para ficar a legenda e os dois quadros. Para você entrar na edição, você dá 2 cliques. Vou arrumar lá no meu modelo. Para que caibam todos na segunda prancha.
Posso estar até aumentando aqui. Tá organizando aqui mais pra fora, pra não ficar tão próximo. E aqui eu tenho as duas pranchas, né? Então aqui seria 1/2 para plotar o projeto, com o desenho elétrico da instalação, e a prancha 2/2 com a legenda, com o diagrama unifilar, com a distribuição de fase, com o quadro de distribuição. E assim a gente finaliza, né, a parte do desenho elétrico do projeto elétrico. Então é isso que eu quero que vocês estejam me entregando. Quem quiser montar tudo e só plotar a prancha em PDF, pode estar plotando ou me enviar o arquivo DWG também, ou a foto no arquivo final. Então vocês vão dimensionar o eletroduto, vão montar o diagrama unifilar de acordo com a distribuição de fases, copiar a distribuição de fases e o quadro de cargas para o desenho e organizar as duas pranchas. Deixa eu voltar. Dúvidas? Então, vocês vão colocar lá no tópico de dimensionamento de eletroduto toda essa parte do projeto, tá? Sem dúvidas, eu vou finalizar aqui a gravação e vou postar aqui para até gerar o link, aí quando gerar eu aviso vocês. Ainda não saem, tá, gente? Que eu quero só ver quem tá online para o meu relatório que eu tenho que enviar para a coordenação, eu ver quem participou da parte online.